Interessantíssimo isso. E o açúcar? Porque pessoas que consomem açúcar todos os dias, por exemplo. Aí fica o dia inteiro, né, num quadro que a gente chama de endotoxemia metabólica. O que é isso? Quando você come muito açúcar, você tem a carga, a curva glicêmica pós-prandial, que é pós-refeição, é muito rápida. Então, quando você tem esses picos, né, só açúcar, sem fibras, gorduras e proteínas, você acaba inflamando o seu corpo cada vez que você faz isso. E quando você faz muito disso, que é consumir açúcar full time, você tem um quadro de endotoxemia metabólica, que é sempre estar com a glicemia lá em cima. Que é o fato da galera que come o tempo inteiro. Por isso que é bom, às vezes, você fazer jejum de 12 horas, nem que seja um jejum fisiológico natural. Você tem que dar um respiro pro seu corpo, entendeu? Toda hora tá elevando a glicemia, não é saudável assim. As pessoas estão tudo errado, então, né? Então, tá tudo errado. Porque a gente vive numa bolha da saúde, assim, sim, mas a maior parte da população, por exemplo, passa o dia tomando um café com açúcar, né? Sim, total. Total. Até onde eu faço, né, o departamento que eu estudo, profissionais da saúde consomem com açúcar. E às vezes você fala, não, é sem açúcar, sem adoçante. A pessoa já, como assim, né? E até o adoçante, olha que interessante. Pessoas que têm, por exemplo, diabetes. Os médicos, o que eles fazem? Dá aí adoçante para ela, fala para não consumir açúcar, né? Para consumir adoçante. Só que parece que o consumo excessivo de adoçante faz alguma coisa no nosso cérebro que faz com que a gente tenha vontade de comer mais calorias e mais açúcar. Então, você meio que faz o caminho reverso. Você não consome o açúcar para consumir adoçante, sendo que não vai matar seu desejo, vai te dar mais vontade de consumir doce. Meio que uma coisa viciosa, assim. E tem, inclusive, um estudo relacionando o consumo de adoçante, a sacarina, com microbiota intestinal. Sacarina é um tipo de adoçante, mostrando que a galerinha que consumiu muito desse adoçante teve um quadro de disbiose intestinal, né? Que é um desequilíbrio intestinal. Teve mais bactérias ruins e menos boas. E isso tudo resultou, né, num aumento de resistência à insulina e LPS, que é o componente inflamatório. Então, né, às vezes você fica dando voltas, consumindo adoçante, não vai no objetivo de consumir um açúcar logo e acaba sendo pior, né? Então, às vezes é melhor consumir logo doce em pequena quantidade após uma refeição grande, do que ficar lá driblando doce fit, etc. Tirando o fato de que doce fit, que é cheio de xilitol, sabe? Xilitol é um adoçante. Alto em FODMAP. FODMAP são componentes que não são muito bem absorvidos no seu intestino. Então, quando você come muito desse negócio, principalmente para quem tem síndrome do intestino irritável, como eu, quando você consome muito xilitol, você tem diarreia o dia inteiro. Então, você ingere muitos componentes que não são digeridos no seu intestino. E aí você tem diarreia o dia inteiro. Quais são os docinhos fits? Os doces barra fits. De proteína? Ou não? Pode ser considerado em alguns casos. Depende da composição. Mas muitos adoçantes que estão presentes em doces fits, lindos, maravilhosos, que são os terminados em ol, com foco no xilitol, é alto em FODMAP. Tanto que quem tem intestino irritável, a recomendação é que faça, às vezes, um protocolo de dieta low FODMAP, né? Baixa em FODMAP, baixa em alimentos que sejam fontes desses carboidratos não digeridos. E quando você diz adoçante, conta também o que, por exemplo, o refri zero? Não, porque não é alto em FODMAP, os do refri, na maioria dos casos. Mas também não é saudável, porque às vezes é um adoçante que ele é artificial, vamos dizer assim. Os melhores adoçantes acabam sendo meio que a stevia, assim, mas a stevia, muitos pacientes reclamam do gosto que não é muito bom, assim, sabe? Entendo. E você tinha falado no começo sobre o suco de uva integral, né? Vamos falar do suco, polêmica. Tem também os sucos de laranja que vende aí no mercado. Como é que é essa indústria do suco e até quanto é saudável isso, enfim? Edu, se eu te oferecesse 4 laranjas, você as comeria? As 4 de uma vez? 4 laranjas? Não. Então tá. Mas o suco você bebe, Edu. Verdade. O suco não sacia. O suco dá pico glicêmico, a glicemia maldita que eu falo pra você, da carga glicêmica. O suco você não ingere tantas fibras. Então eu sempre falo, coma a fruta e beba água.
O suco concentra muito o carboidrato, tira um pouquinho das fibras. E querendo ou não dá tanta saciedade do que se você comer 4 laranjas, você vai ficar super saciado. O suco você não... Não muda nada, né? Exato. Só é gostosinho. Exato. Até os naturais. Exato. Mas claro, uma vez ou outra, gente, why not, né? Pelo amor de Deus. Mas pensando em saudabilidade, comer a fruta e beber água é muito mais saudável. É de boa, pode parecer uma pergunta idiota, mas é de boa, assim, comer e beber ao mesmo tempo? Como é que você vê isso? Eu prefiro que não, porque atrapalha um pouco, vamos dizer assim, a digestão. Eu acho melhor comer e se você tem muita sede, beber um pouquinho de água, mas não tanto assim. Eu acho melhor beber água em momentos diferentes. E beber água é fundamental. Acho que às vezes é o simples que funciona, sabe? Às vezes é clássico, pacientes que não bebem muita água acabam confundindo a fome com uma desidratação. Então, às vezes, o que falta é só beber água, entendeu? Caramba. É fazer o básico. Aí ele vai lá e come um negocinho e fica com mais sede ainda. Exato. O que você achou da mudança que vai rolar? Não sei se já rolou do rótulo. Eu achei bem interessante, porque, assim, às vezes a gente vai no super, né? A Anvisa declarou agora no domingo a mudança nos rótulos, para quem não sabe. Então, quando a gente vai no supermercado, às vezes a gente olha um produto, né? Ai, fermentação natural, sei lá, um pão de fermentação natural. Aí, saudável, bora levar, né? Só que aí você vira atrás, a rotulagem tá minúscula, você não enxerga nada e tá cheio de aditivo químico e de açúcar. Então, com a rotulagem agora, você consegue ver logo na frente, na parte frontal, que é uma das mudanças, né? Uma lupinha que vai estar escrito alto em gorduras, saturadas, alto em açúcar, alto em sódio. Então, para a população em si, eu acho que vai ser uma super mudança em nível de saúde pública, assim. Interessante. Essa é uma das alterações, né? O rótulo com a lupinha na embalagem, logo na frente. E a outra alteração é que na tabela nutricional atrás, ela obrigatoriamente tem que estar com fundo branco para ser legível, porque tem umas que a gente não consegue ler. Eu mostrei pro Du hoje, um produto que a letra era preta num fundo escuro. Então. Aí complica. Imagina, por exemplo, uma pessoa idosa que foi no médico, mora sozinha e nem sabe direito, né, diferenciar o que é saudável ou não é. Então vai facilitar, vai estar obrigatoriamente com fundo branco, os escritos em preto, com uma letra mais legível e mostrando de fato a quantidade né, da composição do alimento. Legal demais. De ingredientes. E a questão do glúten? Eu nem sei o que é isso. O que é glúten, Du, você sabe? Por que o pessoal não gosta muito, sei lá? Tá. Assim como a lactose, o glúten, para algumas pessoas acaba sendo sensível, para a maioria delas. Eu acho que a gente não pode ser tão radical às vezes. Mas o glúten, às vezes, é uma proteína ali que você não vai digerir tão bem. E aí pode causar essa quebra da barreira intestinal, né? O aumento de componentes inflamatórios. Tem muitas pessoas que são alérgicas. Então, acho que na maioria dos casos não é tão recomendado o consumo excessivo assim. Mas, claro, você tem que avaliar todo o caso, todo o contexto, né? Acho que seria basicamente essa a resposta. Perfeito.